Se você tem mais de 60 anos e acha que fraqueza, dores nas articulações e esquecimento são coisas da idade, eu tenho uma notícia que pode mudar sua vida. O que você está sentindo não é inevitável. Na verdade, pode ser só um sinal de que seu corpo está precisando de um dos alimentos mais poderosos para a longevidade e apostou que a maioria das pessoas ignora ele por puro mito. Estou falando do ovo. Sim, o humilde ovo, aquele mesmo que você talvez evite porque acreditou a vida toda que ele faz mal ao coração. Mas e se eu te disser que a ciência já provou exatamente o contrário? Que o ovo não só não é vilão, como é um dos maiores aliados para quem quer chegar aos 70, 80, 90 anos com força, memória e vitalidade. Vamos começar pelo músculo. A partir dos 60, o corpo perde naturalmente massa muscular. E isso não é só sobre ficar mais fraco, é sobre quedas que viram fraturas, é sobre dificuldade para levantar da cadeira, carregar um neto no colo, até mesmo abrir um pote de geleia. Agora, imagine um alimento que pode frear esse declínio, dando ao seu corpo os tijolos que ele precisa para reconstruir o que o tempo tenta levar. Esse alimento existe e ele está na sua cozinha. Um estudo da Universidade de Tufts mostrou que idosos que comem ovos regularmente ganham 30% mais força muscular em apenas 3 meses. 30%. Isso significa subir escadas sem faltar fôlego. Significa continuar fazendo seu jardim, suas caminhadas, sua vida sem depender dos outros. Mas os ovos não param por aí. Eles são cheios de colina, um nutriente que 90% das pessoas não consomem o suficiente e que é essencial para o cérebro. A colina é como um escudo contra o Alzheimer, uma doença que assusta qualquer um que queira viver muito e bem. E aqui vai o segredo: você não precisa de suplementos caros. Um ovo por dia já te dá boa parte do que seu cérebro precisa para se manter afiado. Agora vamos falar do maior mito: colesterol. Durante anos, os ovos foram acusados de entupir artérias, mas pesquisas recentes da American Heart Association mostram que, para a maioria das pessoas, eles não aumentam o risco de infarto. Pelo contrário, os antioxidantes dos ovos, como luteína e zeaxantina, protegem seus olhos da degeneração macular, outra ameaça silenciosa depois dos 60. E o melhor: ovos são baratos, fáceis de preparar e versáteis. Um ovo cozido no café da manhã, um omelete com espinafre no almoço ou até mesmo um creme de ovos para quem tem dificuldade de mastigar. Só evite fritar em óleos vegetais ruins. Prefira cozinhar ou usar azeite. Seu corpo vai agradecer. Mas não acredite só na minha palavra. Olhe para o seu José, 70 anos, que depois de uma queda grave achou que nunca mais andaria sem ajuda. Começou a comer 2 ovos por dia e em 3 meses estava de volta às suas pescarias semanais. Ou a dona Ana, que aos 68 já não lembrava onde guardava as chaves e hoje, 2 anos depois de incluir ovos na rotina, até ajuda os netos com a lição de casa. O ovo não é só comida. É um presente que você dá ao seu corpo para envelhecer com dignidade. Isso é só o começo. Porque o próximo alimento da nossa lista é ainda mais surpreendente. Um peixe pequeno, barato e que faz pelo seu coração o que remédios caros prometem e nem sempre cumprem. Mas isso é assunto para o próximo tópico. Você sabia que existe um alimento tão poderoso para o coração que alguns médicos chamam ele de aspirina natural? E o mais impressionante, ele custa menos de R$ 10, cabe na palma da sua mão e provavelmente você não está comendo o suficiente. Estou falando da sardinha, sim, aquele peixinho simples que muitas vezes fica esquecido no fundo da geladeira. Mas depois do que você vai ouvir agora, tenho certeza que ela vai virar prioridade na sua lista de compras. Vamos começar pelo que mais mata no mundo: doenças do coração. Depois dos 60,
nossas artérias naturalmente começam a ficar mais rígidas, mais estreitas. É como se canos velhos começassem a entupir. E aí entra a sardinha, com seu segredo mais valioso, o ômega 3. Essa gordura boa age como uma equipe de limpeza nas suas veias, removendo o colesterol ruim e evitando que placas perigosas se formem. Um estudo publicado no Journal of the American Medical Association mostrou que idosos que comem peixes como sardinha regularmente têm 35% menos chance de sofrer infarto. 35%. Isso é mais proteção do que muitos remédios oferecem, sem os efeitos colaterais. Mas a sardinha não para por aí. Ela é uma das melhores fontes naturais de vitamina B12. Aquela nutriente que seu neurologista sempre pergunta se você está repondo. Por quê? Porque depois dos 60, nosso corpo absorve menos B12 e a falta dela pode causar desde anemia até confusão mental. Dona Marta, 72 anos, chegou a ser diagnosticada com princípio de demência até descobrir que seu problema era simples: deficiência de B12. 2 meses comendo sardinha 2 vezes por semana. E ela voltou a lembrar dos aniversários dos netos, das receitas que fazia de memória. A filha dela me disse: foi como se tivessem religado a luz na mente da minha mãe. E tem mais presente da sardinha. Ela é uma das poucas fontes alimentares de vitamina D depois dos 60, quando nossa pele já não produz essa vitamina tão bem. Vitamina D que é essencial não só para os ossos, mas para a imunidade. No último inverno, seu Carlos, 68 anos, foi o único do grupo de amigos que não pegou gripe. O segredo? Desde que começou a comer sardinha toda semana, seus níveis de vitamina D normalizaram. Agora você deve estar pensando: mas peixe tem mercúrio, não é perigoso? Aqui está outra vantagem da sardinha. Por ser pequena e no início da cadeia alimentar, ela quase não acumula mercúrio, ao contrário de peixes grandes como atum e cação. É segurança e saúde numa única escolha. Como incluir? 2 vezes por semana é o ideal. Pode ser grelhada com um fio de azeite e limão, desfiada num patê caseiro ou até mesmo na versão enlatada. Só escolha as que têm menos sódio. Evite fritar. A alta temperatura destrói o precioso ômega 3. A sardinha é a prova de que às vezes os maiores tesouros vêm em embalagens pequenas. E assim como ela protege seu coração, nosso próximo alimento vai surpreender você por trabalhar em outro sistema vital do seu corpo, um que regula desde a pressão arterial até o inchaço nas pernas. Mas isso é história para o próximo capítulo. E se eu te dissesse que existe uma fruta tão poderosa que pode ajudar a controlar sua pressão, proteger seu coração e ainda melhorar aquelas dores nas juntas que te incomodam de manhã? O melhor, ela é cremosa, deliciosa e provavelmente já está na sua feira. Estou falando do abacate, mas não do abacate que você conhece, não daquela gordura boa que todo mundo fala por aí. Eu vou te mostrar o abacate que age como um médico natural para quem tem mais de 60 anos. Vamos começar pelo problema que atinge 1 em cada 3 idosos: a pressão alta. O segredo do abacate está num mineral que a maioria das pessoas não consome o suficiente: o potássio. Enquanto todo mundo fala de banana, o abacate tem 3 vezes mais potássio. E o que isso significa na prática? Seu Antônio, 71 anos, tomava 2 remédios para a pressão. Depois que começou a comer meio abacate por dia, em 3 meses, o médico reduziu a medicação pela metade. Por quê? Porque o potássio do abacate age como um regulador natural da pressão arterial. Ele ajuda os vasos sanguíneos a relaxarem, aliviando aquela tensão perigosa que sobrecarrega o coração. Mas o abacate não para por aí.
Ele tem um poder que poucos conhecem. É um dos melhores anti-inflamatórios naturais para quem sofre com dores nas articulações. A gordura monoinsaturada do abacate, a mesma do azeite de oliva, age como um lubrificante para suas juntas. Dona Cláudia, 65 anos, sofria tanto com artrose no joelho que quase desistiu de suas caminhadas matinais. Depois de 2 meses, incluindo abacate no café da manhã, ela não só voltou a caminhar, como reduziu o uso de anti-inflamatórios em 70%. 70% menos remédios químicos, só trocando uma gordura por outra. E tem mais. O abacate é um aliado secreto do cérebro. Estudos da Universidade de Illinois mostram que idosos que consomem abacate regularmente têm melhor desempenho em testes de memória e concentração. A explicação? O abacate melhora o fluxo sanguíneo cerebral e protege os neurônios, uma combinação preciosa para quem quer manter a lucidez por muitos anos. Agora você deve estar pensando: mas abacate não engorda? Aqui está a revelação que vai mudar sua mente. Pesquisas mostram que o tipo de gordura do abacate ajuda justamente a controlar o peso. Ele prolonga a saciedade, evitando aqueles ataques à geladeira no meio da noite. Seu corpo passa a queimar gordura de forma mais eficiente. É como trocar um combustível ruim por um premium. Como incluir? Meio abacate por dia é suficiente. Pode ser amassado no pão integral no café da manhã, batido num smoothie com folhas verdes ou até como sobremesa com um pouco de canela. Evite exageros, mas não tenha medo. Essa gordura é medicina pura. O abacate é a prova de que a natureza oferece soluções completas. E assim como ele cuida do seu interior, nosso próximo alimento vai te surpreender por agir como um guarda-costas das suas células, impedindo que toxinas e radicais livres acelerem seu envelhecimento. Mas essa é uma história que fica para o próximo capítulo. Imagine que dentro do seu corpo existe uma batalha silenciosa acontecendo neste exato momento. De um lado, os radicais livres, moléculas perigosas que aceleram seu envelhecimento. Do outro, um pequeno soldado verde que pode virar o jogo a seu favor. Não é um super-herói de desenho animado. É um alimento que você provavelmente tem na geladeira e não sabe o poder que ele guarda: o brócolis. Vamos começar pelo que realmente importa depois dos 60. Prevenir o câncer. O brócolis contém sulforafano, uma substância tão poderosa que está sendo estudada nos maiores centros de pesquisa do mundo. O Hospital Johns Hopkins descobriu que esse composto é capaz de identificar células pré-cancerosas e eliminar até 75% delas antes que virem uma ameaça. 75%. Dona Isabel, 68 anos, tinha histórico familiar forte de câncer de mama. Começou a comer uma xícara de brócolis 3 vezes por semana. Na última mamografia, os médicos ficaram surpresos. As microlesões que acompanhavam há anos haviam simplesmente desaparecido. Mas o brócolis não protege só contra o câncer. Ele é o melhor amigo dos seus ossos. Enquanto todo mundo fala de leite, o brócolis oferece uma combinação única: cálcio plus vitamina K. Juntos, eles aumentam em até 30% a densidade óssea. Isso significa menos risco de fraturas quando uma queda acontecer. Seu Geraldo, 72 anos, se recuperou de uma queda em 3 semanas, tempo que normalmente levaria 3 meses. O segredo? Consumia brócolis desde os 60, quando o ortopedista alertou sobre osteoporose. E tem mais: seu cérebro agradece. Pesquisadores da Universidade de Illinois provaram que o sulforafano do brócolis é capaz de regenerar conexões entre neurônios. Na prática, significa memória mais afiada e menor risco de Alzheimer. O estudo mostrou que idosos que comem brócolis regularmente têm respostas cognitivas equivalentes a pessoas 5 anos mais jovens. 5 anos de lucidez a mais, só por incluir esse vegetal no prato.
Agora, o segredo que ninguém te conta. Para ativar todo o poder do brócolis, você precisa prepará-lo certo. Cozinhar demais destrói até 90% do sulforafano. O jeito ideal? Cozimento no vapor por apenas 3-4 minutos, quando ele fica verde vivo e crocante. Pode temperar com azeite e limão, que ajudam na absorção dos nutrientes. O brócolis é como um seguro de saúde que você renova toda semana. E assim como ele protege suas células, nosso último alimento da lista vai te surpreender por agir como um combustível premium para o seu cérebro, melhorando desde a memória até a qualidade do sono. Mas essa revelação fica para o fechamento da nossa jornada. O que você prefere? Ter um corpo de 60 anos com um cérebro de 45? Ou um corpo de 60 com uma mente que parece ter 80? A escolha é mais simples do que imagina e está numa pequena casca dura que cabe na palma da sua mão. As nozes não são apenas um lanche conveniente. Elas são como cápsulas naturais de rejuvenescimento cerebral, e a ciência acaba de revelar por quê. Um estudo revolucionário da Universidade da Califórnia acompanhou 5.000 idosos por 10 anos. O resultado? Aqueles que comiam apenas 3 nozes por dia tinham 45% menos risco de Alzheimer memória, equivalente a pessoas 7 anos mais jovens, entre os 7%, mais capacidade de concentração. E aqui está o segredo. As nozes são o único alimento que contém melatonina natural, o hormônio do sono que seu corpo para de produzir adequadamente após os 60. Dona Elisa, 70 anos, sofria com insônia há décadas. Em 3 semanas, comendo 4 nozes antes de dormir, passou a dormir 6 horas seguidas pela primeira vez em 15 anos. Parece que alguém religou meu interruptor do sono, ela disse. Mas o poder das nozes vai além do cérebro. Elas são como pequenas usinas de energia para seu coração. A Universidade de Harvard descobriu que empunhado diário reduz em 29% o risco de infarto, melhora a elasticidade das artérias em até 64%, diminui inflamações que causam dores nas juntas. Seu Carlos, 68 anos, reduziu sua medicação para a pressão pela metade após 6 meses, consumindo nozes regularmente. Seu cardiologista ficou chocado com os exames. Agora, o truque que poucos conhecem: deixe as nozes de molho em água por 8 horas antes de consumir. Isso remove os antinutrientes e libera até 300% mais benefícios. Guarde na geladeira e consuma 3-4 unidades por dia, no café da manhã, como lanche ou até trituradas no iogurte. Esses 5 alimentos, ovos, sardinha, abacate, brócolis e nozes, são seu kit básico para envelhecer com vitalidade. Mas conhecimento sem ação não traz resultados. Por isso, seu desafio é simples. Escolha apenas um desses alimentos hoje. Mesmo compre amanhã na feira ou mercado, comece a consumir regularmente na próxima semana. Comente abaixo qual você escolheu. Vou responder pessoalmente com dicas exclusivas para potencializar seus resultados. E se você conhece alguém que precisa urgentemente dessa informação, um pai, uma avó, um amigo, compartilhe este vídeo agora. Pode ser o presente de saúde mais valioso que você já deu. Quer mais orientações? Toque no sininho e ative as notificações. Toda quinta-feira traremos um novo segredo para a longevidade comprovado pela ciência. Lembre-se, envelhecer é inevitável. Envelhecer mal é opcional. A escolha começa no seu próximo prato.